Eric Smith é um criminoso americano, preso pelo assassinato, abuso e mutilação de Derek Robbie, de 4 anos. De acordo com documentos judiciais, Smith, um menino solitário, era frequentemente atormentado por valentões por causa de suas orelhas salientes, óculos grossos, cabelos ruivos e sardas. O caso de homicídio ganhou as manchetes nacionais, em grande parte devido à pouca idade do assassino, os 13 anos, e da vítima, os 4 anos. "Está tudo bem, mãe. Vou sozinha", foi o que Doreen Robbie disse a seu filho de 4 anos, Derek, na manhã de 2 de agosto de 1993. Robbie sempre observava Derek fazer a curta viagem para um programa de recreação em um parque próximo à casa da família em Savona, Nova York. Mas naquela manhã, ela estava ocupada com o choro do irmãozinho de Derek e permitiu que Derek caminhasse sozinho sem sua supervisão. "Ele me deu um beijo e eu disse, eu te amo." "Ele diz, eu te amo, mãe", lembrou Robbie. Logo depois que Derek saiu de casa, nuvens de tempestade surgiram e começou a chover. "Tive um pressentimento horrível", lembrou Doreen Robbie antes de correr para buscar Derek no parque. Disseram-lhe que ele nunca apareceu. Quase 5 horas depois, os investigadores encontraram o corpo de Derek em um pequeno trecho de floresta perto do mesmo parque. Mais tarde, as evidências mostraram que Derek foi atraído para a floresta antes de ser estrangulado e espancado com pedras. Uma banana da lancheira de Derek foi encontrada esmagada perto de seu corpo e seu suco foi derramado em seus ferimentos. À medida que a investigação continuava, um menino local de 13 anos chamado Eric Smith foi entrevistado pela polícia. Smith disse aos investigadores que estava andando de bicicleta quando viu Derek do outro lado da rua. Este encontro ocorreu perto do bosque onde seu corpo foi encontrado e na época do assassinato de Derek. Smith continuaria descrevendo com precisão a camiseta e a lancheira de Derek. Um investigador acreditava que Smith poderia ter testemunhado algo relacionado ao assassinato. 6 de agosto de 1993, uma reconstituição abre buracos na história de Eric Smith. Os investigadores encontraram Eric Smith no local onde ele disse que viu Derek Robbie. Eles o filmaram enquanto ele andava de bicicleta e reconstituíram aquele momento. Eles rapidamente perceberam que Smith não poderia ter visto tudo o que descreveu à distância que afirmava estar. Os investigadores e a família de Smith acreditavam que ele sabia mais do que lhes contava. 8 de agosto de 1993, Eric Smith confessa o assassinato de Derek Robbie. "Sinto muito, mãe. Sinto muito. Eu matei aquele garotinho." Essas são as palavras que o avô de Eric Smith se lembrava de seu neto ter dito depois que a família implorou que ele contasse o que viu no dia do assassinato de Derek Robbie. Mais tarde, Smith confessou às autoridades e forneceu detalhes sobre como matou o menino de 4 anos. As autoridades anunciaram que Eric Smith foi preso pelo assassinato de Derek Robbie. Smith atraiu Robbie para um local remoto em um parque. Lá, Smith estrangulou Robbie, jogou 2 pedras grandes na cabeça do menino, despiu seu corpo e o sodomizou com um galho de árvore. A causa da morte foi determinada como trauma contuso na cabeça com contribuição de asfixia. Agosto de 1994, Eric Smith em julgamento. 1 ano depois de assassinar Derek, Eric Smith enfrentou um júri sob o olhar das câmeras de notícias nacionais. O advogado de defesa de Smith argumentou que Smith sofre de uma doença mental que pode ser caracterizada como um transtorno de raiva e não poderia ser responsabilizado criminalmente pelo assassinato. O júri também descobriu que Smith foi incansavelmente intimidado e retido na escola. O promotor reagiu contra a defesa de insanidade, argumentando que Smith sabia que o que estava fazendo era errado e deveria ser totalmente responsável por suas ações nos termos da lei. Após horas de deliberação, o júri chegou a um veredicto tarde da noite. Eles consideraram Eric Smith culpado de assassinato em 2º grau pelo assassinato de Derek Robbie. Eles também aceitaram o argumento do promotor de que Smith não sofria de nenhum transtorno mental extremo que controlasse suas ações no momento do assassinato. 8 de junho de 2004, liberdade condicional negada pela 2ª vez. Naquele mesmo ano, Smith leu uma declaração na frente das câmeras de 48 horas enquanto estava na prisão.
Durante sua declaração, Smith pediu desculpas e reconheceu que suas ações causaram uma perda terrível na família Robbie. Ele também falou sobre suas experiências de bullying quando criança, o que o levou ao desligar seus sentimentos. Ele acreditava que esse abuso verbal o levou a descontar sua raiva emocional e raiva em alguém que nada fez para provocar tal violência. Dezembro de 2009, Derek Smith fala abertamente. Antes de sua audiência de liberdade condicional em 2010, Eric Smith foi entrevistado pela CBS News. Smith, com quase 30 anos na época, disse que sua raiva no momento do assassinato não era dirigida a Derek, mas sim ao tipo de garoto que costumava provocá-lo. Ao longo da entrevista, Smith expressou consistentemente remorso por suas ações. Se eu pudesse trocar de lugar com ele e levar o túmulo para ele viver, eu faria isso em segundo lugar, disse ele. Mais uma vez, o Conselho de Liberdade Condicional o recusaria. 7 de outubro de 2021, liberdade condicional concedida. Eric Smith recebe liberdade condicional. O Conselho de Liberdade Condicional baseou sua decisão em vários fatores, citando o histórico disciplinar limpo de Smith, um forte plano de libertação e pontuações baixas em sua avaliação de risco. 1º de fevereiro de 2022, Eric Smith é libertado da prisão. Depois de ficar preso por 28 anos, Eric Smith foi libertado da prisão. Sua libertação foi adiada por meses até que um alojamento aprovado fosse encontrado para ele no Queens, Nova York. Smith permanecerá em liberdade condicional pelo resto da vida.